Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da família Porco. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2004, no condado de Albany, em Nova York, nos Estados Unidos. Peter e Joanne haviam se casado em 1974 e eles tinham se conhecido na universidade. Ele era advogado e ela fonoaudióloga. E eles têm 2 filhos, o Jonathan, que na época dos fatos tinha 23 anos, e era um oficial da Marinha na Carolina do Sul. E o filho mais novo, Christopher, que na época tinha 21 anos e estava na universidade. O Peter, ele estava com 52 anos e ele estava trabalhando no tribunal de Albany. E no dia 15 de novembro de 2004, ele não compareceu ao trabalho. Os colegas acharam aquilo muito fora do comum, já que o Peter ele não costumava faltar, ele nem mesmo chegava atrasado. E caso ele tivesse algum motivo para faltar, ele costumava avisar com antecedência. Como eles não conseguem contato com Peter, eles vão até a casa da família verificar se estava tudo bem. Ao chegar no local, por volta das 11 horas da manhã, o oficial de segurança do tribunal, Michael Hare, logo percebeu que havia algo de errado. Ele viu que a chave estava colocada na porta da frente, do lado de fora da casa, e que havia uma mancha de sangue nessa chave. Ele liga para o supervisor dele e informa sobre isso, e depois ele entra na casa. E assim que ele entra, ele vê o Peter caído, sem vida, próximo à entrada da casa. O Michael chama a polícia, que quando chega ao local, percebe que haviam diversas manchas de sangue ali pelos cômodos da casa. E ao chegar no quarto do casal, eles encontram a esposa do Peter, a Joanne, completamente desfigurada. E próximo ao corpo da Joanne estava um machado que eles acreditavam ser a arma do crime. Para surpresa de todos que estavam no local, a Joanne ela levanta a mão, indicando que ela ainda estava viva. Ela é socorrida imediatamente, porém ela havia perdido um dos olhos e os seus ferimentos eram muito graves. Ela tinha sido atingida diversas vezes na cabeça. Eles percebem que a Joanne ela tinha poucas chances de sobreviver. Então eles resolvem perguntar quem tinha feito aquilo com ela, mesmo ela não estando em condições de falar. Eles então perguntam se ela conhecia quem tinha feito aquilo com ela. E ela sinaliza com a cabeça que sim. Eles então perguntam se tinha sido o filho mais velho, o Jonathan. E ela sinaliza que não. Eles perguntam se tinha sido o filho mais novo, o Christopher. E ela sinaliza que sim. Eles então perguntam mais uma vez se tinha sido o Christopher. E ela novamente sinaliza que sim. Na casa, eles tinham encontrado o local bastante desordenado. Eles concluíram que os ataques tinham ocorrido no quarto do casal, que fica no segundo andar da casa, porém o corpo do Peter tinha sido encontrado no primeiro andar, próximo à cozinha. Então, ao fazer a autópsia no corpo do Peter, descobrem que o Peter ele não tinha perdido a vida imediatamente após o ataque, apesar de ele ter sido atingido com o machado mais de 15 vezes. Isso porque ele tinha sido atingido numa parte superficial do cérebro. Então, eles acreditavam que possivelmente o Peter ele teria acordado por volta das 5h30 da manhã, como ele costumava fazer diariamente. E apesar de, nesse horário, quando ele acordou, ele já ter sido atacado, ele não teria percebido. Então, ele levantou normalmente, foi até o banheiro, lavou o rosto. Depois ele desceu as escadas e foi até a cozinha preparar o café da manhã. Ele chegou a escrever um cheque para o filho dele, o Christopher. E depois ele saiu para pegar o jornal. Ou seja, ele estava fazendo ali a rotina normal dele, que ele fazia praticamente todos os dias. E ele estava perdendo muito sangue, mas ele provavelmente não percebeu, então foi deixando rastros de sangue em todos os cômodos da casa por onde ele passava. Quando ele foi pegar o jornal, eles acreditam que ele tenha se trancado acidentalmente do lado de fora da casa. Então ele utilizou uma chave reserva que eles escondiam ali no jardim. E foi essa chave que foi encontrada ali na porta de entrada da casa. Ele então entra na casa, mas o corpo dele não resiste mais. Então ele cai sem vida no chão, ali próximo à cozinha. E é muito absurdo pensar que apesar de que quando ele acordou, a esposa dele estava ao lado dele na cama, toda desfigurada, que a casa estava toda bagunçada, todos os ferimentos que ele tinha ali na cabeça, e com todo o sangue que ele estava perdendo, que ele não tenha percebido nada.
Mas pelo que os especialistas explicaram, ele teria feito tudo de uma forma quase que automática. A maioria dessas coisas eram coisas que ele fazia todas as manhãs, era a rotina diária dele. Eram coisas que ele fazia todos os dias há muitos anos. Isso porque esse tipo de memória ele fica guardado numa parte mais profunda do cérebro e os ferimentos dele estavam numa parte mais superficial. Então não é como se ele realmente estivesse ciente, fazendo aquelas coisas de uma forma mais consciente, sim, de uma forma bem automática. E logo por isso ele não teria percebido todas as alterações ao redor dele e nem no próprio corpo. A casa não tinha sinais de entrada forçada. E apesar deles descobrirem que havia sido colocado o código para desligar o alarme da casa, o aparelho de alarme havia sido destruído. E a casa também, como eu falei antes, estava toda revirada, porém não estava faltando nenhum artigo de valor. Por conta disso, os investigadores acreditavam que o criminoso ele tinha ali bagunçado a casa só para forjar um roubo e que possivelmente o criminoso conhecia ali o código para desativar o alarme e tenha destruído o aparelho só para poder disfarçar ali e fingir que era uma pessoa que não conhecia. E claro, com a informação dada pela Joan, a polícia queria conversar com o filho mais novo, o Christopher. E na verdade, o próprio Christopher tinha entrado em contato com a polícia. Isso porque ele tinha sido contatado por um jornalista que tinha ali algumas perguntas sobre o que tinha acontecido com os pais dele. Mas até então ele não tinha sido informado da morte do pai e do que tinha acontecido com a mãe. Então ele ligou para a polícia para saber do que se tratava. Então, ao saber dos ataques, o Christopher e o irmão eles vão até o condado de Albany, enquanto a mãe deles passava por uma cirurgia. Eles então conversam com o Christopher e o Christopher conta que ele não tinha saído do campus da universidade, que era onde ele morava, na noite do crime. Ele disse que ele tinha chegado muito cansado das aulas e ele teria dormido ali numa espécie de hall que tinha ali no campus, ou seja, um local comum ali a todos os alunos. Mas ao conversar com os colegas do Christopher, a polícia não conseguiu encontrar nenhum estudante que tenha visto ele dormindo naquele local naquela noite. Mesmo alguns dos estudantes terem chegado depois do horário que o Christopher disse que havia chegado. E enquanto eles conversavam com os colegas do Christopher, alguns comentam ali sobre a situação financeira da família. E apesar da família do Christopher ter boas condições financeiras, o que os colegas relataram era que o Christopher dava a entender que a família era muito mais rica do que realmente era. Então os investigadores percebem que o Christopher ele mentia ali para os colegas sobre a família dele. E ele também tinha um péssimo rendimento estudantil e foi dito que ele faltava muito às aulas e ele comparecia mais às festas acadêmicas. Os investigadores também descobrem que o Peter e o Christopher eles tiveram um desentendimento, porque o Christopher teria pedido um empréstimo no banco em nome do Peter sem a autorização dele. E quando o pai descobriu isso, ele ficou muito decepcionado com o filho, então eles acabaram tendo ali uma discussão. Dessa forma, a polícia começa a encontrar diversas evidências que apontavam para o Christopher como suspeito. Até que a Joan ela se recupera, então ela fica sabendo que ela teria dito ali aos investigadores que o filho dela, o Christopher, era quem tinha cometido os ataques. Então ela entra em contato com a polícia e retira o que ela tinha dito. Ela diz que ela não se lembrava de nada do crime, mas que ela tinha certeza que o filho não seria capaz de cometer os ataques. E agora os investigadores não viam outra opção a não ser trabalhar com outras hipóteses. Eles começam investigando se possivelmente alguém que tinha ali relação com o trabalho do Peter poderia ter cometido esses crimes, já que o Peter ele trabalhava no tribunal de apelação. Então eles imaginaram que alguém que tivesse ali perdido uma apelação podia ter feito aquilo para se vingar. Porém, eles não conseguem encontrar nada que leve nessa direção. E é quando eles recebem as imagens de câmera de segurança da universidade. E nessas imagens dava para ver um carro idêntico ao que o Christopher tinha, um Jeep amarelo, deixando o campus da universidade por volta das 10h30 da noite anterior ao crime. Porém, através dessas imagens, eles não tinham como ter certeza que era mesmo o carro, o veículo do Christopher e nem se era ele mesmo que estava conduzindo o carro. Porém, eles conseguem duas testemunhas que trabalhavam no pedágio que ficava na estrada, que era caminho da universidade para a casa da família. E a descrição que essas pessoas deram do motorista do Jeep amarelo batia com a descrição do Christopher. E através dos tickets que eram colocados pelos motoristas para pagar o pedágio, a polícia consegue identificar um ticket que tinha o DNA do Christopher.
e esse ticket tinha sido utilizado na noite do crime. O Christopher é detido, mas ele acaba sendo liberado após a Joan, a mãe dele, pagar a fiança de $250 mil. E a Joan, ela estava tão convencida da inocência do filho que ela chega a escrever uma carta pública pedindo para as autoridades pararem de perseguir o filho dela e encontrarem o verdadeiro culpado. De qualquer forma, o Christopher ele vai a julgamento e é acusado pelo crime contra o pai e da tentativa de tirar a vida da mãe. Entre outras coisas, a defesa questionou como era possível, caso o Christopher tivesse cometido o crime, que ele tenha saído da casa, que estava ali coberta de sangue, sem nenhum pingo de sangue, já que não foi encontrado nenhum vestígio no carro dele. E eles também disseram que os investigadores desde o início só se concentraram em investigar o Christopher, baseado na informação que a Joan deu lá no início, logo que ela foi socorrida, sendo que ela não estava em condições de dar um depoimento naquele momento, visto os graves ferimentos que ela tinha na cabeça. Uma das hipóteses apontadas era o possível envolvimento de um tio do Peter, chamado Frank, que tinha envolvimento com a máfia de Nova York, que havia sido condenado à prisão na presença do Peter no tribunal. O apelido do Frank era bombeiro, porque ele já havia trabalhado como bombeiro anteriormente. E a arma do crime era um machado de incêndio. Apesar de que a arma do crime ela era da família, estava ali na casa, não foi levada pelo criminoso. E também não foi encontrada nenhuma digital na arma, no machado, nem do Frank e nem do Christopher. Já a acusação ela apontou que ninguém havia visto o Christopher na universidade, lá no campus da universidade naquela noite. Eles também mostraram as imagens de câmera de segurança que mostravam o Jeep amarelo deixando o local, a motivação financeira e, é claro, o DNA encontrado no ticket do pedágio. Os investigadores também tinham descoberto que, anteriormente, o Christopher ele tinha cometido alguns golpes na internet, além de ter falsificado a assinatura do pai para aquele empréstimo do banco, que ele utilizou para comprar o tal Jeep amarelo. E eles também pintaram uma imagem do Christopher como um jovem que gostava de parecer ter mais do que realmente tinha, um jovem que gostava de ostentar. E uma ex-namorada do Christopher deu um depoimento dizendo que algumas vezes ele se mostrou muito agressivo. No dia 10 de agosto de 2006, o Christopher foi considerado culpado e foi sentenciado a 50 anos de prisão. A mãe, a Joan, diz ainda acreditar na inocência do filho. E o Christopher até hoje mantém a sua inocência. E me contem vocês o que vocês acham desse caso, se o Christopher é o verdadeiro culpado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo!